Nosso tema de hoje é a avaliação da acuidade visual potencial ou avaliação da função macular nos pacientes que serão submetidos à cirurgia de catarata. A decisão de operar um paciente é exclusiva do cirurgião. Ela não pode ser delegada a nenhum médico auxiliar, a nenhum técnico ou a nenhum equipamento. Até porque a responsabilidade médico-legal ela será exclusiva do cirurgião. Embora pareça óbvio que não se deva operar a catarata daqueles pacientes cuja baixa visão não possa ser atribuída apenas à catarata, é muito comum que na prática clínica, depois que a gente identifica a opacidade de meios, a gente interrompa a nossa investigação diagnóstica. E é também comum que a gente seja frustrado pela descoberta no pós-operatório de lesões maculares ou do nervo óptico que limitam de forma definitiva ou grave a visão daquele olho operado, quando nós tínhamos uma. É nesse sentido que as avaliações prévias e cuidadosas da função macular, da acuidade potencial, vão garantir que você opere seu paciente com um prognóstico visual. Na época da cirurgia intracapsular ou da extracapsular, ou no começo da facomodificação, quando nós esperávamos as cataratas ficarem mais maduras, densas, para operar, essa avaliação da função macular ela era menos crítica. Era basicamente consenso que a remoção da opacidade capsular implicaria na melhora da. Hoje nós operamos pacientes cada vez mais jovens, com cristalinos semi-transparentes ou semi-opacos. A expectativa de uma boa acuidade visual no pós-operatório, de um bom resultado cirúrgico, é maior. São pacientes que têm uma vida profissional, uma vida social mais ativa e necessidades mais complexas. As expectativas tanto do cirurgião mesmo cataratas pouco densas, mais subcapsulares, podem, já nas suas fases iniciais, provocar grande baixa ou grande perturbação. São exatamente essas áreas menos densas, mais claras no cristalino, que vão permitir ou vão ser um instrumento para que a gente possa avaliar. O que determina o momento de operar é o grau de limitação ou a importância que os sintomas visuais têm na rotina, na qualidade de vida desse paciente. E a sua expectativa é, tendo um prognóstico de qual é o potencial visual desse olhinho, avaliar o risco-benefício. Uma fórmula clássica oferecida pelos cirurgiões do passado era perguntar se naquela situação você operaria sua própria mãe, você operaria um amigo, um ente querido naquelas circunstâncias. Hoje essa fórmula não atende mais às nossas necessidades, porque nossa mãe, nossos amigos, nossos parentes, eles não vão nos processar caso a gente tenha um mau resultado. Isso não é verdade em relação aos pacientes. Um mau resultado pode gerar um processo oneroso que custa, às vezes, A avaliação da função macular, ela começa onde começa a consulta, na anamnese. Será que esse paciente tem alguma doença sistêmica que possa afetar a visão? Será que ele faz uso de medicamentos como a cloroquina, como o tamoxifeno, que podem impregnar a retina e ser limitadores da visão? Alguém na família desse paciente tem glaucoma, já teve descolamento da retina, ficou cego por algum motivo? Então, já na conversa com o paciente, você vai ter pistas do que pode esperar. Ainda na anamnese, a gente pode ter informações sobre o próprio olho. Há quanto tempo a visão está afetada? As cataratas costumam ter uma evolução mais lenta, mais arrastada, diferente das oclusões venosas ou de outras causas que têm uma instalação aguda.
Como esse olho enxergava na infância ou quando você era jovem? Em que situações que a sua dificuldade aumenta ou em que situações que a sua visão melhora? Cataratas subcapsulares podem piorar muito a visão em ambientes de luminosidade excessiva. Cataratas nucleares podem fazer muita difração da luz em ambientes pouco iluminados, como por exemplo nos túneis. Esse olhinho que está com baixa visão, já teve outra doença ocular? Já foi operado por algum motivo? Sofreu uma cirurgia de estrabismo na infância? Então, se você não explorar a história visual desse paciente, você deixará de obter recursos preciosos. Uma boa refração, uma boa medida da acuidade visual fazem parte claramente do diagnóstico diferencial. E às vezes você precisa apenas corrigir um grau defasado para aquele paciente recuperar uma visão integral. A tonometria, o exame do fundo de olho, os testes de motilidade ocular, que são recursos triviais do consultório, que não exigem nenhum maquinário sofisticado, já poderão dar uma boa indicação para você do que está acontecendo com aquele paciente, se a baixa visual dele faz sentido em relação à opacidade do cristalino que você vê e se ele já tem indícios de que outras causas poderão estar acometendo a visão dele. No nosso sistema público de saúde é comum a gente reclamar da falta de recursos, mas nem sempre o médico utiliza todo o seu conhecimento. Eu acho que é proibido alguém operar uma paciente de catarata sem examinar esse olho sobre midríase antes. Isso serve tanto para você avaliar a densidade do cristalino, avaliar como é que está a inserção da zona, se esse paciente tem uma desinserção de um quadrante do cristalino, por exemplo, se ele tem um quadro de pseudosfoliação, que vão mudar o seu planejamento cirúrgico, como também para você poder fazer uma biomicroscopia do fundo de olho, avaliar o nervo óptico, a retina, os vasos, a periferia da retina, o vítreo. Então, não se pode operar um paciente de catarata sem tê-lo examinado sob midríase, pelo menos. Ainda dentro dos exames realizados de rotina no consultório, a própria medida da acuidade visual, se ela for boa, é indicativo de um bom prognóstico. Os testes de visão de cores com as tabelas de Ishihara também podem ser indicativos de boa função macular. Aqueles pacientes que têm cataratas muito densas, mas têm uma boa função retiniana, costumam ter os reflexos oculomotores preservados, indicando um bom prognóstico. Alguns testes de consultório são menos comuns, mas são muito fáceis de serem realizados, como essa discriminação de cores ou como a indução de fenômenos entóticos, que podem ser feitos com 2 lanternas de exame. É importante que você tenha curiosidade, se interesse pelo tema, se você quer ser um bom cirurgião de catarata, que você crie a sua rotina pessoal de avaliação, que você se familiarize com essa técnica de exame, entenda quais são os resultados, como obter os melhores resultados com as técnicas que você está usando e que você possa adaptar a sua rotina àquelas coisas que... Alguns olhos que são indevassáveis à oftalmoscopia comum, direta, podem ser avaliados com a oftalmoscopia binocular indireta. Se você tem dúvidas em relação à patologia da retina, não hesite em pedir nesse pré-operatório uma angiofluorescensografia ou uma tomografia computadorizada do fundo de olho. É importante você fazer o diagnóstico antes de operar. Olhinhos que são indevassáveis à oftalmoscopia, à angiografia ou à tomografia devem ser avaliados com a ultrassonografia. Você garantir ao menos que a retina está colada, que o vítreo não está excessivamente organizado e que não há uma escavação detectável da papila. Se você tem um paciente que é sabidamente glaucomatoso ou tem lesões no nervo óptico suspeitas, realize um campo visual nas vésperas da cirurgia.
Isso vai evitar que você tenha o fenômeno de wipeout, onde uma cirurgia acaba com aquele pequeno remanescente de campo visual dos pacientes que têm lesões graves de glaucoma. Esses estudos de eletrofisiologia não são específicos para a função macular, mas às vezes em pacientes que têm fundo de olho duvidoso, que têm distrofia da retina, ou têm meios que dificultam a avaliação, eles podem dar uma indicação da função global da retina e ajudar você. Alguns testes foram feitos especificamente para avaliar a função macular ou a acuidade visual potencial dos pacientes que vão ser operados. O superestenopeico do McIntyre é, na verdade, uma tabela de optotipos que é retroiluminada e que é vista pelo paciente usando a sua correção óptica, e sobre essa correção se coloca um óculos que é fechado de um lado e tem 6 orifícios estenopeicos do outro lado. Através desses pequenos orifícios, desses pequenos buracos estenopeicos, o paciente consegue, inclinando a cabeça, buscar a melhor projeção dos optotipos na sua retina, através das áreas de menor densidade do cristalino. A cada uma dessas linhas de optotipos da tabela do McIntyre corresponde uma linha da tabela de Snellen. Então, o resultado é feito com uma anotação de frações, como a gente faz. A luz tem um comportamento dual de partículas e de ondas. Uma das maneiras da gente provar o comportamento ondulatório da luz é através das franjas de interferência. Quando fontes de luz de mais ou menos o mesmo comprimento e intensidade são colocadas próximas uma das outras, aqueles picos das ondas se intensificam e fazem projeções mais brilhantes, enquanto que os vales se somam e provocam áreas de sombra. Essa alternância de sombra e luz são o que nós chamamos de franjas de interferências. Os interferômetros são aparelhos que usam esse fenômeno para criar franjas cuja espessura da faixa pode ser modificada, mais larga ou mais fina, e a direção das franjas também pode ser modificada. Então, aqueles pacientes que são capazes de perceber as franjas mais estreitas têm melhor acuidade visual. E eles vão informando: as linhas estão orientadas para cima, ou estão deitadas, ou estão em posição oblíqua. Quando o paciente não consegue mais perceber se há linhas claras e escuras e vê apenas uma mancha acinzentada, é porque a acuidade visual dele já não é mais capaz de definir aquele ângulo apresentado. Esse método das franjas de interferência é usado no teste de Lotmar e ele é adaptado nas lâmpadas de fenda. Ele é feito pela High Stride e feito para adaptar. O Potential Acute Meter do Guiton Minkovics, ele é feito também para ser adaptado à lâmpada de fenda. Isso permite que você navegue no cristalino, escolhendo as áreas mais transparentes para fazer a projeção de uma tabela de optotipos que está dentro do aparelho e tem iluminação dentro do aparelho. Você faz uma sala escura. Esse aparelho permite também uma correção do equivalente esférico. A tabela de optotipos do PAN, ela se assemelha à tabela de Snellen, e a cada fileira de linhas lidas pelo paciente nessa tabela do PAN corresponde também uma linha da tabela de Snellen, e a anotação é a mesma. Na descrição do seu método, o Guiton mostra que a ambliopia, os campos tubulares e as cirurgias recentes de retina, elas dão resultados que a gente chama de falsos positivos. O paciente apresenta no PAN resultados melhores
Outras causas de falsos positivos são a degeneração macular da idade, na forma da atrofia geográfica, os buracos de máculas, a cerose central ou edema retiniano por doença vascular ou outro. Quando a luz vem dos objetos da natureza e entra no olhinho, e ela é focalizada sobre a retina, e essa retina está cheia de líquido, esse tecido da retina vai difratar a luz e impedir que você tenha uma boa agudez, uma boa acuidade visual. Quando você usa um orifício estenopeico, você usa um desses testes de função macular que faz uma projeção pontiforme, linear da luz dos objetos na retina, esses objetos, essas imagens, sofrem uma difração muito menor pelo líquido. Por isso, quando você tem edema macular, um descolamento seroso, a acuidade visual indicada pelos testes é muito melhor do que aquela que será encontrada no pós-operatório, quando o edema líquido dentro da retina e o mesmo pode acontecer nas bordas do buraco macular, onde o paciente pode reter ainda uma boa visão, mas não consegue, na prática, alcançar essa. Os falsos negativos são aqueles pacientes que têm uma indicação de mau prognóstico visual, mas que, na verdade, são olhos saudáveis. A causa de opacidade excessiva, quer dizer, o cristalino é tão denso que não consegue ser atravessado pelos estímulos luminosos desse aparelho, é a que a gente mais deseja, porque ela indica que, apesar disso, o paciente terá um bom resultado. Pacientes que são amblíopes podem ter o olhinho tão suprimido que a gente não consiga estimulá-los de forma adequada. Ou pacientes que têm ainda alguma visão, mas têm um campo tubular, às vezes não conseguem alcançar, não conseguem localizar o estímulo luminoso pontiforme que vem dos testes específicos de função. Isso reforça a indicação da realização de campos visuais para os pacientes que. Então, como eu devo usar esses recursos, como eu devo usar essas técnicas de avaliação da função macular? O começo é o diagnóstico de catarata, seguido da pesquisa ativa, pelo exame clínico, pela anamnese, pelos recursos que você tem disponíveis de doenças oculares, especialmente da retina, pré-existentes. Se você se assegura que esse paciente não tem outras doenças oculares, você vai encaminhá-los para os testes de acuidade visual potencial. Se esse resultado for bom, você vai operar e tem 80% de chance de que o resultado encontrado seja aquele que você vai obter na sua cirurgia. Se esse paciente tem um mau resultado nesse teste de função macular, isso indica para você que você deve retornar e perguntar: ele teve um mau resultado porque a opacidade do cristalino foi excessiva, os testes não conseguiram ser realizados de forma confiável? Se a resposta for sim, a opacidade é excessiva, você pode operar e vai ter um bom resultado. Se esse cristalino não for denso o suficiente para justificar o mau resultado, indica que esse paciente deve ter alguma doença da retina, do nervo óptico ou do sistema nervoso central que você não foi capaz de identificar no seu primeiro exame e deve voltar para a pesquisa ativa de. Uma outra situação é o contrário, quando você, depois do diagnóstico de catarata, faz a pesquisa e você sabe que esse paciente tem retinopatia diabética, uma trombose venosa, uma distrofia da retina, alguma coisa que pode afetar o resultado visual. Você pode pedir o seu PAN para ele, deve pedir. Só que aí você vai inverter o seu raciocínio. Se o PAN tiver aí um bom prognóstico, isso não quer dizer que ele terá um bom prognóstico. Na maioria dos casos, é impreciso, ele vai errar a predição. A predição será melhor do que de fato você vai encontrar. O que você vai usar aí é o contrário. Quando você pede um PAN e tem nesse PAN um mau prognóstico, você não deve operar, porque esse paciente definitivamente não deverá melhorar com a sua cirurgia de catarata. É para isso que esses exames foram realizados, para que você não realizasse cirurgias desnecessárias, para que você não opere pacientes que não vão ter melhora da acuidade visual.
Algumas pessoas usam o PAN ao contrário, pegam pacientes que têm sabidamente doenças da retina, pedem um PAN que deverá dar um resultado falso positivo e falam: olha, você vai ficar bem. Isso é um erro. À medida que você ganha experiência na sua cirurgia de catarata, você deve ficar cada vez mais confiante na sua avaliação. Você vai acreditando cada vez mais na sua avaliação e aprendendo a ler as respostas dos recursos que você utilizou. Se você tiver dúvidas, repita os exames. Então, não opere o paciente se você não está seguro antes de que você vai ter um resultado previsível.